E aí galera, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Continuamos com o gênero resenha. Hoje vamos analisar o uso da tese em um texto de opinião e, logicamente, a argumentação que sustenta essa tese. Vamos lá? Bem, pessoal, primeiro corrigindo a atividade que a gente fez na aula passada, eu passei para vocês a leitura da análise do livro O Rapaz que Não Era de Liverpool, da resenha desse livro, e pedi para que vocês resolvessem essas duas questões. Então vamos lá. Primeira questão. Uma resenha é sempre acompanhada de elementos paratextuais. Que função tem a capa do livro que acompanha o texto? Vocês observaram lá na atividade que eu mandei para vocês que era exibida a capa do livro. Então, exibir essa capa do livro serve para quê? Ajuda em quê? Ajuda também a apresentar este livro, que é o objeto da resenha, né? Então, se você está fazendo a resenha de uma obra, é interessante que você apresente aquela obra de alguma forma para o seu leitor. Nesse caso, a capa do livro. Se a resenha fosse de um filme, é provavelmente que haveria alguma imagem alusiva ao filme, né? Seja um cartaz, seja alguma imagem que represente o filme. Então, serve para apresentar a obra resenhada ao leitor. Aqui é a letra B. Releia esse trecho. O rapaz que não era de Caio Ritter. O rapaz que não era de Liverpool, capa Graça Lima, edição. Aí pergunta, qual a função dessas informações para o leitor da resenha? Saber essas informações aqui. O nome do autor, do livro, o título, quem fez a capa, a editora, isso tudo aqui ajuda em quê? Isso faz com que seja possível para o leitor que se interesse pela obra, que ele possa buscar esse livro. Ou seja, se a pessoa leu a resenha, achou interessante, então o que ela vai fazer? Pelo menos se espera que ela vá atrás desse livro, né? Que ela procure esse livro para fazer a sua leitura. Portanto, esses dados aqui, eles são importantes para isso, para que a pessoa que leu a resenha, que gostou daquilo que foi dito na resenha, da opinião do autor da resenha sobre o livro, então ela pode procurar esse livro, seja na biblioteca, seja na livraria ou em algum lugar onde ela possa encontrar esse texto, tá bom? Questão 4. Uma resenha de livro ou filme contém, em geral, o resumo da história e as avaliações que defendem a posição do autor. No caderno, relacione cada parágrafo da resenha a seu respectivo conteúdo. Dica: desconsidere a citação literal do trecho do romance na contagem dos parágrafos. Então vamos lá. Nós temos aqui, número 1, informações sobre o enredo da obra. Informações, número 2, sobre a estrutura do livro. 3, avaliação sobre as técnicas usadas na narração. E 4, avaliação sobre a linguagem e conclusão. Então, voltando lá na leitura da resenha e desconsiderando a citação literal do trecho. Ou seja, as páginas em que ele retirava trechos do livro a gente não considera. O que é que nós vamos perceber aqui? No primeiro parágrafo e no segundo parágrafo nós temos informações sobre o enredo, informações sobre como é a história que está sendo contada no livro. Já no terceiro parágrafo nós temos informações sobre como foi estruturado esse livro, como foi estruturada essa obra, como é que ela inicia a partir de que ponto, enfim. No quarto parágrafo, avaliação sobre as técnicas usadas na narração, a maneira que o autor utilizou para retratar a sua história. A análise sobre isso, a avaliação sobre isso foi feita lá no quarto parágrafo. E o quinto parágrafo, avaliação sobre a linguagem do texto, o tipo de linguagem que foi utilizado nesse romance e a conclusão da resenha. Então, essa foi a estrutura utilizada pelo autor da resenha, né? Cada parágrafo, os dois primeiros parágrafos trazendo informações sobre a história e os demais parágrafos as informações pertinentes, né, para cada parte da resenha que foi feita desse livro. Tá certo, pessoal? Então, terminada a correção, a gente vai continuar estudando resenha. Dessa vez, nós vamos observar a relação entre a tese do texto e a argumentação. A resenha é um texto de opinião.
Ela é feita para fazer, ela é usada para se analisar uma obra, mas se opinar, né? Quem escreve uma resenha, ela vai opinar sobre a obra que está sendo resenhada e normalmente indicar ou não aquela obra. Então o que, é que a gente vai observar? A tese, né? É o ponto de vista que vai ser defendido nesse texto e aquilo que o autor utiliza como argumentação para sustentar essa tese. A resenha escolhida foi a mesma que a gente estudou na aula anterior, né? A resenha sobre o filme O Rei Leão, aquele remake que foi lançado no ano passado. Resenha, infelizmente, é uma Mona Lisa sem a marca autoral de um Leonardo da Vinci. Então, pessoal, aqui eu destaquei alguns parágrafos para que a gente observasse a tese e também a argumentação utilizada. Nessa primeira parte, está até em vermelho aqui destacado. A pergunta é: a animação merecia um remake? O desenho original talvez seja um dos trabalhos mais impressionantes em questão de animação tradicional, justamente pela rica expressão de seus personagens que só era possível naquele formato. Aqui nós temos a tese do texto. O autor parte da tese de que não havia necessidade desse filme ser feito, desse filme ser produzido, devido à enorme qualidade do filme original. A animação, que é lá dos anos 90, segundo o autor e para a maioria dos críticos, ela é quase irretocável, né? É uma obra maravilhosa, então não havia necessidade de se fazer um novo filme. Ainda mais um filme que não ia trazer nada de novo e nem ia conseguir atingir a qualidade do filme anterior. Então, é essa a tese. E é essa tese que ele vai tentar sustentar a partir dos seus argumentos. Na segunda parte aqui do parágrafo, nós temos: agora, mesmo com todo esse vislumbre visual, estes mesmos personagens não herdaram as expressões humanas de seus antecessores por se tratar de animais da vida real, sem sorriso, sem cara de malvado ou que vão aprontar alguma. Só que mesmo assim eles falam, e esse talvez seja o problema dessa nova versão. Principalmente aqui nessa parte final, fica bem claro qual é a opinião do autor. Fica claro que ele não achava necessário que esse filme fosse feito. Essa é a tese dele e ele começa a argumentar sobre isso, deixando clara qual é a sua opinião, né? Aqui esse filme não consegue atingir o nível de qualidade do filme anterior. Então vamos observar aqui a argumentação que ele usa. Destaquei aqui mais esse parágrafo, onde ele diz: o roteiro não consegue captar a essência e coração do longa original. Olha, aqui tem um trecho em que uma opinião é destacada de forma bem marcante, né? Transformando seu vilão, que antes era irônico e sarcástico, em um triste e ressentido leão, ao passo de uma das cenas que era para ser a mais emocionante, a morte de Mufasa, não chega nem de longe a convencer. Porém, o texto consegue dar mais espaço para Nala e gostaria muito que Mufasa, que é de longe o personagem favorito, tivesse mais tempo de tela nesse novo longa. Observe que aqui, mesmo quando ele vai fazer um elogio, né, um espaço maior para a personagem da Nala, ele faz uma crítica que Mufasa poderia também ter um espaço maior, coisa que não acontece no filme. Então, novamente, ele chama a atenção. Se estão fazendo um filme novo, né, se a ideia era fazer um filme novo, por que não mudar alguns aspectos? Não, isso não foi mudado. Não foi dado um maior destaque para Mufasa, como ele fala. E outros pontos acabaram ficando abaixo da obra original. É impressionante como a imponência desse personagem segue forte todo o filme, mesmo sem sua presença. Aqui ainda falando sobre Mufasa. Então, esse trecho revela mais uma argumentação que ele usa para reforçar a sua tese de que não havia a necessidade de fazer um novo filme, já que nada de novo seria apresentado nesta obra, ou que ela não conseguiria superar a obra original. Mais um parágrafo aqui. A trilha sonora de Hans Zimmer continua épica. Aqui nós percebemos um elogio, né? Temos um pequeno elogio ao filme. Marcante e icônico, onde tenho certeza que fará os olhos do público brilharem. Com a inexpressividade das personagens. Olha como aqui fica clara a opinião do autor. Ele chama as personagens de inexpressivas. A emoção cabe unicamente da trilha sonora e da performance vocal dos atores. Ninguém poderia fazer melhor a voz de Mufasa do que James Earl Jones, que retorna ao icônico personagem após 25 anos, pois os produtores não acharam ninguém melhor para fazer. Sua voz tem imponência e um ar de sabedoria que casam perfeitamente com o personagem. De resto, ninguém consegue repetir o feito dos artistas anteriores, com o apagado Donald Glover como o adulto Simba e uma deslocada Beyoncé como Nala. Novamente, pessoal, ele chama a atenção aqui que
os dubladores, né, as pessoas que foram chamadas para fazer a dublagem das personagens nesse remake não conseguiram atingir, ou não conseguiram chegar no nível de qualidade que os dubladores da obra original, o que reforça mais uma vez a sua teoria, a sua tese de que não havia necessidade desse filme ser produzido. Então a sua argumentação ela é utilizada com bastante felicidade para argumentar essa tese, de que o filme não precisava ser feito, já que ele não iria conseguir atingir a qualidade do filme original. Então, pessoal, para que a gente observe mais um pouco como funcionam esses elementos de uma resenha, eu vou passar para vocês a seguinte atividade. O mesmo texto da atividade anterior, Diante dos Olhos de Marcelo, a resenha do livro O Garoto que Não Era de Liverpool, está lá nas páginas 12 e 13 do livro didático. As questões que eu quero que vocês resolvam hoje estão na página 16, questões 9 e 10. Somente questão 9 e 10. Lembrando que não há a necessidade de copiar as perguntas, somente responder. Tá bom, pessoal? Então era isso. A gente encerra por hoje. Vamos agora para... acompanhe agora as aulas da TV. E amanhã nós temos as nossas próximas aulas. Até, meu povo.